Então tá, pessoal. Eu vinha comentando para vocês então, trabalho com educação física, né? Nessa área de fisiologia e biomecânica da locomoção. E há alguns anos eu estou credenciado no programa de pneumologia, onde eu desenvolvo estudos especialmente sobre caminhada em DPOC. Tá? Então, na aula que vem, inclusive, a gente vai discutir, vai apresentar um artigo que tem a ver com essa linha e vou mostrar para vocês aspectos que são ligados à função muscular ali, que tem relação com movimento e com funcionalidade, tá? É, eu sei que para muitos, às vezes, a terminologia é um pouco estranha de alguns termos ou diferente, tá? Então fiquem à vontade de perguntar. Às vezes eu me empolgo na aula, começo a falar, não paro mais, mas podem interromper, não se sintam bem à vontade, tá? De participar, que fica melhor assim. Né? Pelo menos tá as fotinhas ali, que eu já vejo o pessoal, né? Mas participem, por favor, para ficar a coisa mais humanizada aqui. Vamos lá então, pessoal. Eu vou abrir aqui, eu vou começar essa apresentação até do que eu faço e do que nós vamos falar hoje, né, que é essa avaliação musculoesquelética, que tem a ver com a minha linha, né? Então, deixa eu começar a apresentar aqui o slide, tela inteira. Permitir. Pessoal, agora, né, no outro dia eu fiquei com uma janela, deixa eu até fechar essa. Só estão vendo o meu modo de apresentação, o slide da tartaruga em modo aberto, tá? Uh, muito bem, deixa eu só, peraí que eu acho que vamos lá. Modo de apresentação, né? Tá, voltei. Pessoal, só para vocês conhecerem um pouquinho, eu trabalho lá na ESEF com projetos, com o grupo Locomotion, eu coordeno esse grupo, que envolve, como o nome diz ali, mecânica e energética da locomoção terrestre, dentro do LAPEX, que é o Laboratório de Pesquisa do Exercício, e a gente centraliza nossas atividades envolvendo projetos de pesquisa e extensão que envolvem, de alguma forma, a caminhada e a corrida. A caminhada mais ligada a aspectos da saúde, onde inclusive nós temos a linha do DPOC, mas hoje, atualmente, a gente vem trabalhando muito com Parkinson, inclusive com aspectos respiratórios da doença de Parkinson e o treinamento físico e os efeitos de adaptações, de intervenções, né, de exercício nesses grupos. Aí vocês veem imagens dos nossos bolsistas, tá? Eu tenho então bolsistas de extensão, de pesquisa, mestrando, doutorando, pós-doutorandos, trabalhando nos projetos, tá? Eu tenho essa regra de que todos que participam, mesmo fazendo pesquisa, eles têm que botar a mão na massa, de alguma forma participar dos projetos de extensão, porque os projetos de extensão são modelos de estudo que a gente vem fazendo. Eu tenho 3 projetos principais. A caminhada nórdica para Parkinson e para idoso. Esse é um projeto grande, assim. Hoje nós temos até mais de 100 pacientes Parkinson trabalhando ali. Hoje, antes da pandemia, diria. Hoje a gente vem fazendo aula online, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o que seria lá antes da pandemia, tá? E tem o projeto do grupo de corrida, onde eu estudo aspectos ligados à biomecânica e fisiologia da corrida, num ambiente mais ligado a desempenho, também à saúde, mas muito ligado a desempenho, e especialmente sobre os determinantes mecânicos do custo metabólico e do desempenho de corrida, tá, de distância. E tem um terceiro projeto que é a equipe de triatlo, tá, que é um bando de louco que treina, né, como triatleta normal, e a gente estuda também aspectos ligados a desempenho deles, com atletas até inclusive em nível mundial, que já foram aberto mesmo, não só universitário, mas a gente tem atingido níveis bem legais assim. E, ou seja, tudo isso periodizado, estudado dentro desse modelo que congrega o ensino, pesquisa e a extensão. Eu sou professor também da disciplina lá na ESEFI de treinamento físico, então meus alunos que fazem a disciplina de treinamento físico fazem horas também de experiência ali, eles fazem estágios e a gente dá aula usando as periodizações do que a gente faz lá e das pesquisas, integrando essa coisa toda, tá? Quando funcionava, né? Então, um pouquinho é essa. Aqui tem algumas imagens de intervenções, de treinos com os idosos, com Parkinson, com o pessoal mais ligado à saúde, trabalhos técnicos de corrida, um pouquinho do dia a dia lá.
E bom, vamos para o conteúdo então, pessoal. Para entender a função músculo-esquelética, eu trago primeiro uma compreensão mais geral da questão da eficiência energética do movimento humano. Tá? Nós temos, no mínimo, dois grandes sistemas ali, onde eu vou ter perdas de energia nesses processos. Eu vou ter, para gerar um movimento, então, durante o meu exercício lá de caminhada, corrida, que for, eu vou ter uma energia em termos de combustível, em termos de substratos também, vai ter relação com substratos, com a função pulmonar, com a função também cardiovascular, com sistemas metabólicos funcionando, com sistema músculo-esquelético, né, de controle, que vai transformar a energia em forma de combustível, energia química, tá, que em última análise a gente tem em forma de ATP lá, em energia mecânica muscular, tá, através da quebra do ATP em ADP mais P, tá, que a gente sabe da contração muscular. A partir dali eu tenho a primeira eficiência, que seria a eficiência do motor, ou eficiência muscular, que aqui eu faço uma analogia com um carro. Né? A gente tem diferenças muito grandes, obviamente, por exemplo, nós temos motores ao longo de todo o nosso corpo, diferente do carro, que tem um motor muitas vezes centralizado ali nessa parte dianteira, como vocês podem ver ali, mas de qualquer forma esse sistema vai transformar uma energia química em energia muscular. E a gente já vai falar o quanto é a eficiência dessa energia. Tá? Quase sempre é ligada a 25%, tá, de eficiência. Mas depois a gente vai ver que não é sempre assim, vai depender do tipo de contração também que eu vou gerar contra o ambiente muscular. Bom, mas o problema não está só ali, tá? Muitas vezes os fisiologistas vão entender a eficiência pensando só ao nível celular e muscular. Mas não é verdade. Essa energia produzida ao nível muscular, ela tem que ser deslocada, ela tem que ser transferida, essa energia, para o ambiente, através das forças de reação do solo durante a caminhada, para vencer a resistência do ar, por exemplo, que é outra fonte de trabalho externo que a gente faz para o ambiente. E tudo isso vai vir dessa energia muscular que tem que ser, de alguma forma, ela tem que equilibrar, tem que fazer esse balanço energético com o sistema externo. Tá? E aí vai aparecer a segunda grande eficiência que a gente tem, né? Grupo de eficiência, que na verdade é uma série de situações, mas a gente vai chamar ela como um problema da eficiência de transmissão, né? Que é essa energia ao nível muscular. É tão estranho, porque eu nem me enxergo aqui. Vocês estão me enxergando quando eu faço um exemplo, pelo menos para eu me imaginar aqui. Vocês me veem o meu videozinho em algum canto? Tá, tá, obrigado. Só para... Desculpa aí que eu dou aula sempre no Zoom, não, tá. Mas assim, ó, então eu tenho a eficiência de transmissão do nível muscular, e esse trabalho muscular ele vai ser transmitido através de torques pelas articulações, através da transmissão de forças pelos tendões para o ambiente. Tá? E ali vai ter perdas de energia também. As cocontrações, por exemplo, vai ser uma fonte dessas perdas de energia, que é uma energia que não é transformada exatamente em movimento, mas ela me dá estabilidade para gerar movimento. Né? Então eu vou ter ali o problema da eficiência de transmissão, tá? Ou eficiência da máquina, que estaria ligada a uma ideia de carroceria. Assim, eu vou ter uma estrutura toda que vai ser otimizada ou não para algumas funções. Tá? E aí eu já trago para vocês a dica que é também evolutiva, digamos assim, sobre a questão da locomoção terrestre. Tá? A forma que nós nos deslocamos na natureza é uma forma bastante, inclusive bizarra na natureza. Ela é rara. Tá? Poucos animais fazem a forma bipedal ereta como nós fazemos como meio de locomoção. Tá? Alguns outros animais fazem, mas são poucos. Tá? E essa característica de locomoção bizarra bipedal, que é a caminhada nossa, ela é um forte elemento de pressão evolutiva, que a gente pode dizer. Que significa dizer o seguinte: foi muito importante esse processo de mudança estrutural que nós tivemos ao longo de milhões de anos, porque a nossa locomoção, a caminhada, ela é extremamente econômica. Tá? Nós gastamos muito menos energia para nos deslocar por metro percorrido do que vários animais, do que primatas, por exemplo, e animais do mesmo tamanho que o nosso. Tá? Por causa desse design de pernas relativamente longas, onde a gente
tem ali uma eficiência de transmissão muito bom. Não é por acaso que nós chamamos esse sistema nosso músculo esquelético muitas vezes como um aparato locomotor, porque durante milhões de anos nós fomos muito preparados para nos locomover. Tá? Bom, quando nós temos situações que interferem nesse padrão de marcha, nós vamos gerar desequilíbrios, muitas vezes até com prejuízo, por exemplo, no DPOC, de fraqueza muscular de membros inferiores, que vai gerar uma série de outros problemas, como, por exemplo, uma maior instabilidade articular pela fraqueza muscular, né, periférica, adicionando mais gasto energético, tornando mais limitado o nosso método de locomoção com a questão por exemplo, da doença respiratória, por exemplo, no caso da dispneia, né, que é um quadro comum nos DPOCs. Tá? Então, mas o problema de origem no DPOC, no caso, é num problema básico de eficiência muscular. Né? Não é só ligado ao músculo, na verdade tem a ver com o sistema cardiorrespiratório, que a gente sabe bem, mas ele vai influenciar nessa decisão de nós caminharmos mais baixo ou não, e vai estar dentro do problema da eficiência muscular, que tem a ver com uma cascata de eficiências de uso de oxigênio e uso do próprio substrato que vai ser oxidado, né, que são gorduras, carboidrato, como a gente sabe da fisiologia do exercício. Tá? Tudo isso vai estar dentro do mundo da fisiologia muscular, mas vejam que ela pode repercutir sobre a eficiência de transmissão. No momento que eu tenho dispneia, eu tenho hiperventilação, eu começo a fazer, às vezes, movimentos de ombro, etc., e isso vai adicionar mais ações musculares sem eficácia, né? E isso vai diminuir a eficiência do meu energética, né, do movimento, né, no caso da caminhada. Tá? E também vai trazer uma limitação aí ao exercício. Mas entender isso já me ajuda a entender um pouco o problema geral do movimento e como os músculos vão atuar nesse sistema. Tá? Como eles vão funcionar como motores biológicos, né, que transformam a energia metabólica, né, química, em energia mecânica, e vão transmitir essa força para o ambiente através do resto do sistema do músculo esquelético, que vai envolver articulações, tendões, transmitindo forças, às vezes armazenando energia e reutilizando, né? E por aí vai. Mas esse quadro geral é importante a gente entender. Aqui eu trago essa descrição matemática do problema da eficiência geral de movimento, tá? Definindo essa eficiência do motor e a da máquina, tá? Com cálculos bem simples aqui. Então eu vou ter uma eficiência muscular que ela vai estar associada, né, multiplicando pela eficiência de transmissão. E cada uma delas vai ser o quê? Aqui eu trago então. A eficiência muscular vai ser dada pelo numerador aqui do trabalho muscular dividido pelo custo metabólico, que significa o seguinte: o quanto de energia, de custo metabólico eu vou ter, né, combustível, que vai ser transformado em trabalho muscular, né, em redução lá do comprimento da fibra muscular quando eu executo o movimento. Mas não só isso, eu também vou ter aqui o quanto desse trabalho muscular que foi produzido nessa primeira eficiência que é do motor e o quanto ela vai ser transformada em trabalho mecânico externo, que seria aquele para o ambiente, tá? Que em última análise vai ser o que a gente chama de movimento, né? As mudanças de energia do corpo como um todo para o ambiente, tá? Que é esse trabalho mecânico aqui. Tá? Então aqui vem a eficiência geral, vai ser dependente do motor e da máquina. E aí, entendendo isso, eu vou conseguir entender um pouco o potencial de exercício, entender um pouco essa energética e essa função muscular em movimentos como bicicleta e exercício na esteira ou caminhadas, que é o que vocês muitas vezes fazem assim no serviço lá da pneumo, né? Então, para entender essa parte da fisiologia do exercício, tá? Aqui, continuando só a parte matemática, então eu tenho esse trabalho muscular como numerador, aqui como denominador das duas eficiências, eu posso cortar um pelo outro e vou ter a eficiência geral da forma que é mais comum trabalhada, que é o trabalho mecânico, tá? Que na bicicleta ergométrica é geralmente a wattagem, que me dá lá a bicicleta ergométrica, dividido pelo custo metabólico, que em situações aeróbicas a gente avalia isso através do analisador de gases, né? Pelo consumo de oxigênio transformado para equivalentes energéticos. Tá? E dali que nós vamos calcular essa eficiência, que muitas vezes vai ser chamada de eficiência mecânica. Tá? Eficiência mecânica.
Bom, vamos para o exemplo prático assim, do mundo que eu sei que vocês que vocês vão usar quando fazerem os testes. Tá? Quando precisar fazer um teste de esforço, o teste cardiopulmonar de esforço, ou um teste submáximo controlado, ou quando pensar num teste de caminhada de 6 minutos, o que está acontecendo com essas eficiências? Onde ela é alta, onde ela é baixa, né? Para a gente entender a função muscular. O que acontece? Quando a gente faz, aqui a primeira coluna é da bicicleta ergométrica, né? E a segunda é da esteira, né? A situação da esteira. Então, como é que se dá aqui? Na bicicleta, a eficiência muscular é baixa, tá? Ela é em torno de 20 e poucos por cento, 22, 23%, próximo da eficiência muscular, que eu comentei para vocês um pouquinho antes, tá? E a eficiência muscular na corrida, tá? Especialmente na corrida, na caminhada também vai ser um pouco alta, mas na corrida mais ainda, essa eficiência vai ser mais alta. E aqui a gente vai ter até um risco de chamar isso equivocado de eficiência muscular. Aqui nós vamos ter, nessas situações de corrida, especialmente, e caminhada em velocidades altas, nós vamos ter, na verdade, uma espécie de uma eficiência músculo-tendínea, porque muito da geração do trabalho mecânico que vai ser dado ao nível de unidades músculo-tendão, vão ser dados também por deformações de tendão, não só de músculos. Então, por isso que a eficiência, mais corretamente seria dizer de músculo-tendínea, e ela vai ultrapassar a eficiência dos 25%. Isso vai significar que vai ter uma energia a mais adicionada, mecânica nisso, que vai ser advinda da questão das propriedades viscoelásticas que a gente tem dos tecidos, que vai estar ligado a um mecanismo elástico, que é o armazenar energias em situações rápidas, né, como é corrida ou caminhada alta, velocidade alta, e eu armazeno e reutilizo energia mecânica através desse mecanismo que se chama de CAI, de ciclo alongamento e encurtamento. Tá? Isso na bicicleta vai estar resumido, não vai estar sendo utilizado, tá? Resumindo. Ali eu vou usar mais a potência muscular pela via da contração muscular, né, da quebra de ATP e por aí vai. E por outro lado, a eficiência de transmissão na bicicleta é muito boa, porque vamos botar aqui, quase todo o trabalho mecânico que eu gero nos pedais, eles são transmitidos para o ambiente. Eles me dão uma vantagem que me transforma em movimento de uma forma muito melhor do que na caminhada e na corrida. Essa eficiência de transmissão é baixa. Tá? Por outro lado, na prática clínica, né, nossa, a gente sabe que a funcionalidade da bicicleta, por um lado, ela é relativamente baixa. Isso tanto para avaliação quanto para intervenção. Tá? Enquanto que testes de caminhada e corrida têm uma importância do ponto de vista da funcionalidade maior, porque ela tem mais relação com atividades da vida diária, com tarefas de locomoção geral, na maioria das situações, né? Bicicleta se usa menos. E isso é importante, tá, pessoal? Eu sempre comento assim que a nossa história ali no serviço da Pneumo, com a Marli, com os colegas, o Danilo Berton e companhia, eu me lembro que envolveu uma certa mudança de paradigma. Assim, quando a gente entrou no serviço, se usava só bicicleta, e ela é interessante porque ela tem um controle, uma segurança mais alta ali, como eu mostro aí no último item, mas ela tem essa característica de especificidade um pouco mais baixa para as atividades da vida diária. Né? Então, embora tenha uma segurança menor, a caminhada, né, e alguns riscos mesmo de desequilíbrio, etc., ela tem vantagens quando eu vou avaliar ela também pensando na funcionalidade do meu aluno, do meu paciente. Tá? Porque ela vai adicionar questões de equilíbrio, etc., de tarefa, que vão ter mais relação com desfechos primários, a gente diria assim. E no caso da avaliação também, vai representar melhor situações que vão ter mais impacto sobre a saúde de forma geral para os indivíduos. Tá? Porque, por exemplo, resumindo a questão é que ter uma boa aptidão cardiorrespiratória é importante, mas é mais importante também que essa aptidão cardiorrespiratória consiga ser processada em situações específicas, né? Que eu consiga realizar ela em tarefas do dia a dia, que eu consiga ir para a padaria, visitar meu vizinho, ir até a parada do ônibus e por aí vai.
tá? E nesse caso a caminhada vai ter uma funcionalidade muito maior. Porém, tem a questão da segurança, que aí é vantagem para, então, em situações mais críticas, etc., a bicicleta ergométrica vai ter maior segurança do que a esteira. Tá? Só para trazer para vocês essa discussão das eficiências, tá? E a gente discute num artigo de revisão com eu, Peirê, Tartaruga e Kurgens aqui, num artigo bem longo que vai trazer essa ideia, entre várias outras coisas, sobre exercício, sobre esses conceitos de eficiência, economia na locomoção terrestre. Né? Então, para quem quer se aprofundar, é interessante. O Marcelo Kurgens, que é o segundo autor ali, ele fez o doutorado na Pneumo e continua com essa linha hoje como professor da Federal do Piauí. Bom, voltando aqui, pessoal. Agora, puxando um pouquinho a brasa para o meu lado, né? A gente tem dois mecanismos minimizadores do trabalho muscular e, consequentemente, do gasto energético na locomoção terrestre, na caminhada e na corrida. Eu vou deixar de lado um pouco a bicicleta e vamos tratar disso. Na caminhada e na corrida. Eu vou ter, por um lado, o mecanismo pendular, tá? Que tem a ver, vai ter relação com um modelo teórico físico chamado de modelo do pêndulo invertido, tá? Onde tu terias aquele pêndulo, só que invertido, com a parte fixa embaixo, que seria o pé, né? E a perna seria o tamanho do pêndulo, né? E o corpo que oscila seria o centro de massa ligado ali à região da pelve, né, quadril, tá? Durante a ação, a gente vai ver que um aspecto que vai ser muito importante para a funcionalidade da marcha, que nós vamos ver até na próxima aula, vai ser esse pêndulo funcionando em alto nível. E ele vai ter uma boa relação com o custo metabólico de marcha, tá? Com quanto eu gasto de energia para caminhar, é a economia de caminhada. Tá? Quanto melhor esse pêndulo, mais econômico eu sou. Tá? Por outro lado, na corrida, esse pêndulo desaparece. Eu vou aplicar muita força contra o solo, e aí esse comportamento das energias do centro de massa, nomeadamente energia pendular e energia cinética, elas vão começar a funcionar não em oposição de fase como um pêndulo, mas vão funcionar em paralelo, em fase. Né? E aí o pêndulo vai estar muito baixo, não vai estar operando na corrida. Mas na corrida eu vou ter um outro mecanismo, né, que é ligado à locomoção terrestre, né, de animais que precisam se locomover rapidamente, que é o mecanismo elástico, que a gente comentou já anteriormente, onde eu vou ter ações musculares muito potentes e, de certa forma, eu vou armazenar energia, eu vou utilizar bem as propriedades viscoelásticas de músculos e de tendões, principalmente de tendões, que são melhores elásticos, mas de músculos também. Né? Então, quando eu tenho maior rigidez muscular, etc., eu pago o preço por não otimizar bem esse mecanismo. E aí eu pago gastando mais energia e aí limitando mais a minha locomoção no dia a dia. Tá? Então, mas é mais raro, né? O modelo elástico é na corrida, onde as ações da vida diária são mais reduzidas, né? Mas é uma ferramenta interessante também de treino. E, inclusive, eu comento para vocês, eu orientei um mestrado na Pneumo faz alguns anos com Pedro Schons, e onde a gente também estudou a viabilidade e alguns parâmetros funcionais e ligados ao desfecho da doença, ao DPOC, com treino de saltos, tá? Com resultados muito interessantes, assim, como um método de treino de força interessante, porque casos de dispneia eram muito menores, com poucos saltos, assim, tu tinha uma carga muito anaeróbica, onde não aparecia as restrições de movimento. Então, uma ferramenta bem interessante com saltos, tá? Acho que até tem bastante potencial, mas também tem que quebrar um pouco aquela ideia de alta segurança para o paciente e é um campo interessante. Agora, na corrida eu tenho alto impacto, né, como é o caso dos saltos. Eu tenho que lembrar disso também. Então, sujeitos com sobrepeso, etc., quase sempre têm restrições para esses tipos de movimento devido à grande prevalência de lesão e ao tipo de ação. Essas ações, a corrida é uma série de saltitos, né? Então, onde eu vou ter grandes vibrações mecânicas, eu vou ter cargas mecânicas, forças de impacto muito altas. Tá? E isso vai aumentar o risco de lesão. E a prevalência é realmente muito alta em corredores, mesmo bem treinados, bem organizado o treino.
Então tem que se ter cuidado com isso, porque tem essa característica de relativamente alto impacto. Tá? Na caminhada não, é baixo impacto, mas a caminhada também varia. No plano, se eu quero reduzir o impacto também na caminhada, eu posso com locomoções downhill, em lomba acima, né? Aí eu reduzo bastante o impacto nessas situações. E a intensidade, claro, a caminhada tem um certo limite, tá? Vou dizer para vocês pela nossa experiência com Parkinson. Nós temos pacientes com a doença de Parkinson já em caras muito treinados, que há muitos anos treinam com nós aerobicamente, inclusive com treinos de alta intensidade. E muitas vezes a caminhada em si, no plano, ela traz uma certa limitação de intensidades. O aluno começa a se adaptar e muitas vezes eu preciso ter novas adaptações, novas regiões de adaptação com a corrida. Então a gente tem colocado também a corrida, a gente tem estudado a viabilidade também do sprint, inclusive para os Parkinson, como um método de treino e tem dado também resultados bem interessantes, né? Mas é isso, tem essa questão do limite da intensidade. Caminhada tem intensidades relativamente menores, corrida maiores, né? Bom, pessoal, deixa eu ver assim, ó. Vocês estão por aí, né, gente? Porque eu não vejo ninguém. Dê um sinal, só abre um microfone alguém. Sim, estamos aqui. Obrigado. Olha só, pessoal, essa curva que eu vou mostrar para vocês é de custo vertical, custo metabólico, tá? Que é o gasto energético por metro, só que nesse caso vertical, que é uma medida um pouco estranha para situações de inclinação, tá? Nós usamos um trabalho clássico de 1938, que o professor Minetti atualizou ele em 95, tá? Onde se analisou esse custo metabólico em várias inclinações do terreno. Então eu tenho custo metabólico como uma função da inclinação do terreno. E aí eu tenho valores negativos, que significam descidas, né, downhill, né, extremas, indo a zero, o zero seria plano, tá? E tenho depois as inclinações positivas, o uphill, né, lomba acima, onde eu tenho as inclinações aqui que seria fracional, mas a ideia percentual, 20%, 40% de inclinação, e aqui as inclinações de escada, tá? O que acontece, pessoal? Vejam uma coisa aqui que eu vou mostrar, deixa eu ver se aparece, aqui. O custo energético, tanto nas situações de subida quanto descida, eles têm uma certa conformidade com a eficiência muscular de ações concêntricas, que é na subida, e excêntricas na descida. Vamos lembrar desses termos, tá? O que acontece? Quando eu produzo tensão no músculo, eu gero tensão e encurto esse músculo, eu costumo chamar lá, os físicos sabem bem, que isso aqui é uma ação concêntrica. Tá? Gero tensão enquanto o músculo encurta. Tá? No caso aqui de flexores do cotovelo, vamos fazer isso, né? Ele encurta. Tá? Estudos de quase 100 anos, né, mostram que essa eficiência do músculo isolado é de em torno de 25%. Né? A energia metabólica para gerar esse movimento, ele se transforma, ele é usado em 25% em energia mecânica, tá? Que é trabalho. Tá? Ou seja, 75% se transforma em perdas de energia em forma de calor, fricção. Tá? Porém, quando eu faço ações excêntricas, eu gero tensão no músculo, enquanto o músculo alonga, uma fase excêntrica do movimento que eu costumo chamar. Por exemplo, nesse caso, a extensão do cotovelo e o músculo, né, controlando esse movimento. Que é o caso aqui das descidas, a eficiência muscular é da ordem de 4 a 5 vezes maior. Tá? Vamos colocar que é 5 vezes maior. É de 125%. Aqui é um certo paradoxo energético, né? Porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Mas nesse caso aqui nós temos energia também atuando de forma não ativa, passiva, né? Pela deformação das estruturas elásticas em músculo e tendão, tá? Que vão explicar essa eficiência tão grande. Mas o que interessa é que é da ordem de 5 vezes maior a eficiência do trabalho negativo
do que do trabalho positivo. E o que a gente observa, gente, aí que vem a relação que tem a ver com essa figura, que essa figura foi analisada a partir de, usando analisador de gases e se colocando sujeitos em esteira em várias inclinações, tá? Fora a escada ali, mas o resto é tudo em várias inclinações, de caminhada e corrida, mas vamos deixar para lá essas diferenças de caminhada e de corrida. Vejam que os valores energéticos de gasto, de custo metabólico, eles vão bater com essas eficiências que eu comentei para vocês. Que significa dizer o seguinte, eu vou dar um exemplo prático para vocês, tá? Vocês devem ser todos de Porto Alegre, tá? Não, o exemplo é assim, ó, vamos subir a Lucas de Oliveira, tá? A lomba mais infeliz que a gente tem em Porto Alegre, tá? O que acontece? Para eu subir essa lomba, que é bastante íngreme, ela tem uma inclinação aqui de em torno de uns 20%, tá? O gasto de energia que eu tenho para subir, onde eu sei que as ações musculares são predominantemente concêntricas, ou seja, elas estão desse lado aqui, eu estou numa inclinação positiva, uma subida, tá? O gasto de energia para vencer toda aquela distância, vamos pensar assim a tarefa, eu estou lá na base da Lucas de Oliveira, lá perto da Nilópolis, tá? Exatamente, e subo até a Lucas lá em cima, que eu não lembro qual é a rua, tá? Mas subo até o topo, é uma distância exata lá. Esse gasto de energia vai ter essa relação de 25% com o trabalho mecânico que eu gero, que vai estar muito ligado à energia potencial, que tem a ver com a altura do ambiente, altura do meu corpo no ambiente, tá? Vai ser da ordem de 25%. Agora, se eu decido descer essa mesma lomba na mesma distância, o que essa relação de eficiência está me dizendo é que para vencer a mesma distância, eu vou gastar 5 vezes menos energia descendo, que é o que a gente sabe, né? Para cima é um Deus nos acuda, para baixo todo santo ajuda, algo do gênero. Tá? Então, em parte, as variações dessa energia, a função musculoesquelética, ela é altamente, como é que se diz? Altamente influenciada pelo tipo de contração que eu vou ter. Tá? Então, se eu colocar meu aluno em, por exemplo, tem teste de escada aí funcionalmente, o pessoal estuda e tal, na respiratória a gente faz lá os testes de escada, etc. Na subida eu tenho que lembrar disso, que eu tenho ações concêntricas, né? E, por exemplo, um dos indicadores dos guidelines de treinamento na área de saúde, não tão específico para isso, merece até mais estudos com as doenças respiratórias, mas em geral se define que bons treinos de força ao longo dos anos sejam necessários treinos concêntricos e excêntricos. E na sala de musculação a gente treina quase sempre, mesmo tendo a fase excêntrica, o que eu mais treino ali são adaptações concêntricas. Tá? Eu preciso de treinos específicos excêntricos para ter mais adaptações também em fases excêntricas. Mas posso treinar isso também de outros modos, com subir lomba, descer lomba, ou esteiras inclinadas, né? Downhill, uphill. Tá? Mas esse aqui é um bom exemplo de como essa função musculoesquelética altera a repercussão de custo metabólico, geral para o exercício. Desculpa, gente. Muito bem, aí estratégia de análise, entendendo essa função musculoesquelética básica para o movimento, qual é a análise que eu vou ter, que nós vamos ver hoje até na aula, aqui na apresentação já, é uma análise mais biomecânica, tá? E como é que eu vou entender isso? A relação, a questão principal vai ser eu tentar entender como mecanicamente eu vou tornar o meu aluno mais funcional, né? E no meio do caminho está ali a parte da biomecânica, né? Eu tenho que gastar menos energia para dada tarefa, para caminhar, né? Para gerar lá o movimento, de forma que me dê funcionalidade. Tá? Então eu vou tentar entender que determinantes mecânicas dessa marcha vão explicar maior economia ou menor economia de movimento para, enfim, entender lá a funcionalidade, para eu poder caminhar mais rápido ou mais distante, ou mais distante. Tá? Aí numa ordem de complexidade, eu não vou explicar em detalhes cada coisa aqui, mas é o que a gente faz no laboratório de análise lá da marcha que eu tenho lá na Exefid, né? Eu vou fazer avaliações por ordem de complexidade, começando com uma análise mais cinemática espaço-temporal. Eu vou analisar as dimensões espaciais e temporais da marcha, que são velocidade de marcha, comprimento de passada,
que é a distância horizontal, né, de um pé até a distância horizontal do mesmo pé tocando ao solo, ou do passo também, que 2 passos vão formar uma passada, tá? Essa distância, essa é a dimensão espacial básica da marcha que a gente tem. Eu vou analisar também, aliado a isso, a frequência de passada, ou de passo, de novo, passo, lembrando que é um passo subsequente ao outro, e a passada são 2 passos, que vão encerrar um ciclo de passada. Tá? E também o tempo e a frequência dessa passada. Quantas passadas eu faço por segundo? Isso é uma dimensão espacial. E aqui eu tenho a primeira razão matemática, não vou me adentrar, mas que comprimento de passada multiplicado pela frequência vai me dar velocidade. Então meu aluno, meu paciente, ele vai ganhar velocidade, por exemplo, na VAS, a velocidade autoselecionada, que é um marcador funcional super importante, inclusive compreendido aí como sexto sinal vital e tal, cada vez mais forte em muita setup clínico, né? Mas eu vou determinar a mecânica por essas 2 variáveis principais, pelo comprimento e pela frequência. Elas vão me dar sempre, a multiplicação das duas vão me dar a velocidade. E aí eu vou encontrar padrões otimizados disso, dependendo de restrições de movimento, distúrbios de movimento e por aí vai. Tá? E aí depois eu tenho as partes, tempo de apoio, tempo de balanço, que são as etapas da passada, né? Quando o meu pé está em contato com o solo, quando não está. Depois eu tenho as fases dentro do contato mesmo, né, que eu já vou mostrar para vocês. Mas essa é a primeira análise, espaço-temporal, que seria do corpo como um todo realizando tarefas gerais. Depois eu tenho a cinemática angular, que tem a ver com a técnica, né? Eu vou gerar flexões, extensões, aduções, abduções, movimentos no plano transverso, no plano frontal, principalmente no plano sagital, né, que vão me dar essas distâncias, né, eu vou ter as ADMs, né, as amplitudes de movimento de articulações de membros inferiores, mas também de membros superiores, que vão me ajudar em equilíbrio, né, e controle de momento vertical, que a gente costuma chamar, e as derivações da posição, que são velocidades, acelerações, e também essa cinemática angular, que são as rotações. Né? Bom, é o que eu comentei, né? As rotações. Tá? Essa é uma análise ainda cinemática, onde eu descrevo o movimento, mas eu não trato das fontes de força que vão gerar esse movimento. Então eu ainda estou um pouco longe dessa relação com a energética, mas ele já me dá bons sinais, esses marcadores, porque eles são muito funcionais e são fáceis de eu manipular no mundo real, né? Frequência, comprimento, por aí. Mas eu tenho que lembrar que esse padrão de movimento eles vão ser gerados por forças, e aí vem as forças de reação do solo, né? É o laranja aqui. E aí eu vou ter as forças de reação do solo, né? Na locomoção terrestre eu vou ter essas situações, né, onde eu coloco o meu pé, eu tenho que recolocar meu pé a cada passo, né, e isso vai induzir a situações de impacto, né, e grande variação de trabalho mecânico, e as variações de força vão estar aliadas a isso. E aí eu vou ter as forças verticais, forças anteroposteriores, tá, e forças médio-laterais, que são geralmente pequenas na marcha, mas com fadiga, em situações de hiperventilação, elas aumentam um pouco as médio-laterais, que indicam instabilidade corporal. Tá? E a partir dali eu vou ter marcadores como taxa de aplicação de força e impulso, que é a área da curva de força ao longo do tempo. Tá? Esses marcadores vão me dar essa ideia das forças que geram movimento. Mas eu posso ir um pouco mais profundo. Na análise essa biomecânica de marcha, para entender a função muscular, aí vou me aproximar mais do músculo, entendendo a atividade eletromiográfica, né, que quase sempre é pela técnica da eletromiografia de superfície, né, onde eu vou ter as análises mais simples, que são as análises de on-off, que a gente chama, que é o músculo ligado ou não, verificando se esse músculo está mais fásico ou mais tônico, e aí vem também situações de fadiga, hiperventilação, musculaturas muitas vezes em cadeia respiratória e de membros superiores, que podem entrar em fadiga por causa de um excesso de uso e pela hiperventilação associada, né, que vão indicar problemas sobre o gasto de energia total. Eu vou ter também a amplitude do sinal eletromiográfico, que é simplesmente ver se aumentou ou não essa atividade, embora seja bastante complicado por causa do problema das fontes de erro, né, da técnica de eletromiografia. E tem a última análise, que é do sequenciamento de ativação. Né? Eu costumo usar o cross correlation, a correlação cruzada, para analisar isso.
e me faltou a outra técnica que eu já usei em alguns estudos, que vai tratar não só da ativação, mas do timing de ativação entre músculos. E se isso pode se modificar também em situações de restrição, em situações de várias velocidades, em questões de variações de técnica e por aí vai, que vão ter uma relação direta com o gasto energético também. Embora seja difícil estimar isso a partir do sinal, por causa do problema de medir a eletromiografia, ele tem uma boa relação, né? Maiores atividades indicam um gasto energético que tem uma certa relação, né? Tem um equivalente metabólico dessa atividade, tá? Resumindo. E eu vou ter os modelos mais complicados, que é a Cernic do grupo Locomotion, inclusive, que é tratar dos macromodelos, que é unir os sinais de cinemática, dados antropométricos, dados de força e calcular potências articulares, forças articulares, através de modelamento musculoesquelético e, por fim, a última análise, que é a mais importante relacionada à energética, que é o trabalho mecânico. Tá? Então, avaliar o quanto de trabalho mecânico, ou seja, com câmeras, né, registrando o movimento tridimensional, eu consigo estimar o trabalho muscular ou músculo tendíneo que eu gero durante o movimento. E aí eu consigo calcular melhor a eficiência de movimento na marcha, coisa que na bicicleta é um pouco mais fácil. Né? Na bicicleta quase sempre eu uso a wattagem, né, como a parte mecânica, né, que tem seus erros também, que a gente pode discutir em outro momento, mas é mais aceito. Assim. Na caminhada eu tenho que fazer o uso de plataformas de força para medir forças e ou câmeras, que é o que a gente usa ali no meu laboratório, no nosso laboratório na EasyFeed, tá? No laboratório de biodinâmica, onde eu avalio o mecanismo pendular, o trabalho externo, interno, toda a geração essa de trabalho muscular e as repercussões energéticas nos pacientes. Tá? E qual é a ideia, gente? É trazer dentro dessa ordem de complexidade a funcionalidade, verificar dados de estabilidade, sincronia de segmentos mesmo, sincronia de sistemas. A gente tem uma linha de pesquisa, por exemplo, com a coordenação respiratório e locomotor, né, e como isso auxilia ou não a efetividade de movimento, né, o deslocamento, né, melhorado, etc. Tensão, suavidade muscular, que está ligado à rigidez, espasticidade, a todos esses desfechos motores, né, sintomas motores aí de vários distúrbios, a propulsão, o balanço, que é a fase da perna lá quando está no ar, se está bem ou não, se não tem uma disfunção ou não, e as repercussões disso na marcha, energeticamente falando, mecanismo, até chegar aos pontos que são os mais importantes, que é a VAS e a VOC, que são dois principais aí, que a VAS seria a velocidade autoselecionada, que é aquela velocidade onde tu pede ao paciente que ele caminhe onde ele se sente mais confortável, tá? Que é quando não há restrição, quando são grupos controles, quase sempre essa VAS coincide com a velocidade onde tu gasta menos energia, tá? Que não é a menor possível. Alguns pensam que é, mas não é. Ela é intermediária e está ligada à VAS, quando não se tem doença, que é, a gente costuma chamar essa velocidade de VOC. A VAS coincide com a VOC em sujeitos sem restrições. Né? A VOC é a velocidade ótima de caminhada, que está ligado ótimo energeticamente, né? A velocidade onde eu gasto menos energia por distância percorrida. Tá? E aqui eu trago uma divisão das fases da marcha, assim, muito básica, mas para entender a ideia geral, de 0 a 100%, tá? Que significa assim, o 0 seria quando eu toco o pé esquerdo no solo, tá? Eu tenho o início do contato, tá? E o 100% lá no final é quando eu encerro esse ciclo. Então, toquei com o pé esquerdo 0%, toquei com o pé direito 50%, tá? Toquei com o pé esquerdo novamente, repeti o fenômeno, encerrou o ciclo, tá? 100%. E aí eu tenho as fases, vai ser dependente da velocidade, mas na VAS é mais ou menos por aí. Voltei, pessoal.
Será que eu voltei? Se alguém estiver me escutando... Ah, microfone desligado. Agora vai ficar mais fácil. E agora, pessoal, será que vocês me ouvem? Estamos ouvindo. O áudio voltou. Tá, deixa eu ver. Vamos devagar. Tá, vamos ver. Ai, que bom. Eu acho que foi da explicação do Zoom para mim, pelo menos. Da esquerda. Ah, entendi. Tá. Minha câmera não tá aparecendo? Tá aparecendo. Tá. Deixa eu ver, deixa eu fechar alguma janela, gente. Eu tinha feito um arquivo separado. Ah, já é 2h30, mas estamos bem, né? Deixa eu botar no modo de apresentação, porque é a parte final mesmo, pessoal. Bem, eu já estava encerrando mesmo. Mas eu vou repetir essa parte só da explicação do ciclo de passada ali, para garantir o conteúdo. Continuam me ouvindo? Obrigado, gente. Ai, que engraçado. Vamos lá. A gente tem que ter fé, né, para dar aula aqui no... Pois bem. Bom, modo de apresentação. Ó. Então, eu estava mostrando essas fases da passada, né? Então, lembrando que o ciclo, eu vou repetir essa explicação, então. O ciclo vai de 0 a 100%, né? Começa, por exemplo, com o primeiro toque do pé esquerdo no solo, né? Aquele momento do toque, né? Esse é a gente chama de touchdown, ou heel strike, né? E a passada, e aí eu tenho o pé esquerdo lá, coloco o pé direito no solo, encerro um passo, né, que é a metade da passada, 50% da passada. E essa passada vai encerrar quando esse pé esquerdo novamente tocar o pé no solo. Eu repito o fenômeno, aí eu encerro o ciclo. Me parece que está sem microfone, mas vocês estão me ouvindo, né? Tem um símbolo ali vermelho aqui. Deixa o cara nervoso. Tá normal agora, professor. Tá bom, valeu. Eu tenho a fase de apoio e a fase de balanço, que é quando o pé esquerdo toca no solo, ele fica no solo até em torno dos 60%. Depois esse pé vai ser colocado à frente, é a fase de balanço. Tá? Essas são seriam as etapas ou fases da marcha espaço-temporais, tá? Onde eu vou analisar o resto daquelas variáveis mais complexas em base dessas etapas principais, né? Na fase de contato, eu tenho a divisão da fase de duplo apoio, que acontece bem no início do contato de um pé no solo, e no final desse mesmo pé em contato. Eu vou ter lá uma fase de duplo apoio. E no meio eu vou ter a fase de apoio simples, que significa que é quando o outro pé está em balanço. Tá? E aí esse mesmo pé esquerdo aqui encerra o contato e ele faz o balanço, joga à frente, né? E aí tem uma ação ali de flexão de joelho, por exemplo, importante, estendendo ele à frente e jogando para cá. E encerrando o ciclo, né? Voltando a tocar o pé no solo. Tá? Essas são as fases principais, tá? Em que eu vou analisar a marcha para entender essa função muscular melhorada ou piorada naqueles dois aspectos, podendo ver se isso atrapalha a eficiência muscular ou tenho alguma, por exemplo, no caso do DPOC, que é fácil de entender, né? O DPOC, quando ele tem aquele desfecho também de fraqueza muscular, que não são todos, né? Mas quando tem essa fraqueza muscular, o que ele faz? Ele costuma caminhar um pouco mais lento, né? E essa fraqueza vai induzir uma instabilidade articular de membros inferiores, onde ele vai pagar um preço. Ele vai ter que ativar mais a musculatura para realizar aquela função, para compensar a instabilidade. O preço disso é gastar mais energia e ter uma ação mais descoordenada, com uma passada menor, mais lenta. Tá? Ali tem repercussões que são de eficiência de transmissão, nesse caso.
vem, aí eu colocando mais aspectos da análise biomecânica de marcha, mas sempre linkando com a parte muscular. Vamos para a apresentação agora, né? Eu vou... Como é que eu faço aqui? Saio da... Parar a apresentação. É o Thiago que apresenta? Isso, professor. Muito bem, Thiago. Deixa eu ver se eu consigo te colocar. Thiago Amaro, né? Não é possível ativar som. Deixa eu ver o que eu faço aqui para te colocar de... Talvez na listinha. Se alguém souber aqui, me der uma... Eu vou tentando aqui. Estou no Thiago Amaro. O que eu posso fazer? Desativar. A tela não apareceu para todo mundo aí? Ah, tu já está compartilhando? Sim. Professor, eu acho que, eu não sei se tem uma opção aí de parar compartilhamento. É, o meu eu já cliquei em parar, tá? Então, E, Thiago, eu acho. e aí vocês, é que eu não estou vendo a apresentação dele, vocês estão vendo? Vou tentar aqui de novo. Deixa eu ver. Sabe o que é? Que eu acho que eu tinha que ter um... pelo menos no Zoom é assim, né? Eu tenho que te fazer host, né? Eu tenho que te... de algum jeito, só que eu não estou achando esse botão aqui. Será que é porque eu não tenho... Porque tem essa coisa... A Marli me colocou de coordenador da sala, vou chamar assim. Só que agora saindo e voltando, eu não sei se eu perdi isso, remover da reunião, mas eu posso te remover. Fixar o Thiago na tela principal. Bom, eu vou te fixar, né, mas... Ah, aqui tem os 3 pontinhos, vamos ver se tem alguma coisa a mais. Ah, ali, ó, Thiago Amaro está apresentando, agora está carregando. Não, Apareceu, professor? ainda não, para mim, disse que estava carregando. Aqui apareceu Tá já, aparecendo. Thiago. Tá aparecendo. Ah, beleza, obrigado, gurias. Cadê? Conseguiu ir, professor? Não, ainda não, gente. Que É que eu droga. acho que fica duas telas do nome do Thiago, talvez, professor. Ah, Uma com a apresentação e uma com um nome só, eu acho. ah, boa, tá, deixa eu ver se não é isso. Thiago, ah, tem ali o Thiago de baixo, vamos ver se eu coloco o outro. Liberar. Ah, foi. Ufa. A patetice diminuiu. Thiago, tudo contigo, cara. Beleza, obrigado, professor. Boa tarde a todos, então. Sou o Thiago Amaro, fisioterapeuta. O artigo que eu vou apresentar aqui, que foi enviado para a professora doutora Marli, são a respeito das características da marcha espaço-temporal em pacientes com letra C durante o teste de caminhada de 6 minutos, baseado em um laboratório interativo de análise de tempo, em tempo real de... Desculpa. Baseado em tempo real de marcha de análise de tempo. O artigo, então, tem começa falando sobre a avaliação da marcha do solo, que ela é limitada. Seria uma velocidade fixa que restringe as variações naturais da velocidade da marcha. Ou seja, a gente não consegue reproduzir na esteira o que no solo é reproduzível, porém no solo a gente tem um espaço limitado. Então, para realizar o teste de 6 minutos em cima da esteira, poderia ser mais fidedigno do que só fazer esse teste em cima do solo, o qual o espaço do tempo que está proposto para fazer esse teste pode limitar essa variação dessa marcha. O laboratório interativo de análise de tempo real da marcha, o GRAIA, é baseado então no teste de caminhada de 6 minutos, onde o objetivo desse estudo foi comparar as características de espaço e tempo da marcha entre pacientes com DPC e idosos saudáveis durante o teste de caminhada de 6 minutos. Eles quiseram avaliar, então, pessoal, se pacientes com DPC, quais são as características, as alterações que poderiam aparecer nessa marcha quando esses pacientes são comparados com idosos saudáveis. A hipótese é que esses pacientes com DPC demonstram alterações nas características de espaço e tempo de marcha em comparação com os idosos saudáveis. Ou seja, eles teriam mais alterações, teriam mais dificuldades em relação ao tempo de execução desse teste de caminhada quando comparado com os idosos. Sendo que os pacientes do DPC, quando eles apresentam a dificuldade de caminhar, eles
existem mais probabilidades de alterações nas atividades de vida diária. A diminuição desse tempo de caminhar com um espaço menor que 350 metros está diretamente relacionado com o aumento da mortalidade. O estudo, então, tem como a metodologia foi um estudo transversal, selecionaram 80 pacientes com leproc e compararam com 38 idosos saudáveis. Foram realizados 2 testes sobre a esteira, baseado no teste de 6 minutos, onde o tempo maior realizado pelo paciente foi o tempo que eles tiveram como referência. Pacientes com comorbidades foram excluídos dos estudos, comorbidades como o uso de oxigenoterapia, doenças ortopédicas, histórico de câncer de pulmão ou doenças relacionadas às cirurgias musculares, à cirurgia pulmonar e asma. Diferenças da média desse coeficiente de variação foram calculados usando um ensaio com a maior distância percorrida. Para subanálises foram conduzidas para contabilizar as diferenças de velocidade de caminhada e a força muscular, ou seja, eles também fizeram uma análise sobre o quadríceps desses pacientes, a velocidade de caminhada foi analisada também. O cálculo dessas características, espaço e tempo de marcha, foram relacionados à velocidade de caminhada, à cadência, ao tempo de apoio duplo, tempo de passada, o comprimento da passada e a largura do passo. Os resultados, então, que foram apresentados desses trabalhos, foi que pacientes com leproc apresentaram características aumentadas no tempo de marcha, o comprimento de passos de cadência foram diminuídos, foram correlacionados com os pacientes idosos saudáveis, e o aumento da variabilidade de tempo de marcha em comparação com os idosos saudáveis. Ou seja, os pacientes que tiveram, os pacientes com leproc tiveram mais alterações na marcha, tiveram marcha cruzada, tiveram mais dificuldade de realizar o percurso em cima da esteira, isso está diretamente relacionado a questões clínicas da própria doença. E a redução de força de quadríceps não interferiu na marcha alterada. Não teve um resultado significativo em relação à força de quadríceps, embora clinicamente tenha aparecido uma correlação. Os pacientes com leproc apresentados, então, foram de moderados a grave. Características de espaço mais curto com alguns pacientes com leproc, eles realizaram um espaço mais curto esse teste. Os níveis de O2 foram diminuídos significativamente durante o teste de caminhada de 6 minutos, baseado no teste de esteira, e características aumentadas no tempo de marcha, como havia comentado antes. O aumento da variabilidade da marcha também, em comparação com os idosos saudáveis. A grande discussão do artigo foi, então, que os pacientes com leproc realizaram o teste de caminhada de 6 minutos baseado no teste de esteira, de maneira diferente em comparação com os idosos saudáveis. O artigo sugere que pesquisas de variabilidade, que deve ter pesquisas que meçam a variabilidade para investigar as características da marcha do leproc, quando correlacionadas com certas mudanças sutis, como o passo da marcha cruzada. E outros grupos musculares de membros inferiores poderiam também ser considerados, não somente o quadríceps, que foi ao qual o artigo se propôs a trabalhar. A conclusão desse artigo foi que pacientes com leproc têm características de marchas diferentes em comparação com os idosos saudáveis. Independentemente da velocidade de caminhada, os pacientes com leproc demonstraram maior variabilidade de comprimento da caminhada durante o teste de caminhada de 6 minutos, baseado no de esteira, em comparação com os idosos saudáveis. Obrigado pela atenção, professor. Muito bem. Agora sim. Muito bem, Thiago. Parabéns. Vamos lá, pessoal. Eu vou fazer uma análise rápida e vou abrir para perguntas, tá? Mas vou fazer primeiro uma análise. Parabéns, tá? Se nota que tu preparou bem a apresentação. Os slides ficaram relativamente assim pouco poluídos, tá? Acho que para uma apresentação de trabalho tá ótimo. Assim, eu sugeriria se fosse para uma apresentação de congresso mais reduzido ainda, mas ficou bem bom, tá? Se nota que tu estudou assim vários elementos e tem vários aspectos que a gente pode aprofundar. Mas eu tô pensando assim no... Oi? Não, só te ouvindo, professor, concordando. Tá, não, tá. Aí assim, ó, o que eu acho? Tem vários caminhos, mas eu tô pensando no que pode ser mais útil
para a audiência, né, para o pessoal que a maioria é médicos, né, com alguns fisioterapeutas, assim, para pensar sobre esse estudo, né. Mas eu vou começar pelo principal. Se tu pudesse me dar, assim, eu chamo de o take home message, né? Qual é a frase que eu levo assim para casa desse trabalho? Qual é a mensagem que eu levo? Se tu poderia resumir numa frase concisa o estudo. Bom, que os pacientes com osteoartrose de fato apresentam maior alterações clínicas e variabilidade da marcha comparados com os pacientes idosos, saudáveis. Ou seja, a idade não é um fator determinante para a alteração da marcha. Teste de caminhada de 6 minutos. Isso, tá. Não, essa última parte é mais, claro, é definidora, é importante, mas eu ficaria com a parte anterior, tá ótimo, é isso aí. Essa variabilidade na marcha se apresentou bem forte, a questão da idade não foi ali um fator, e isso é importante já, né? Embora abra espaço para mais coisa, não seja super conclusivo sobre todo o problema da marcha e tal, né? Tá ótimo, tá? Eu acho que a mensagem ficou clara, embora às vezes tenha essa dificuldade. Mas eu vou abrir para a turma, vamos ver. Tem mais alguém que queira fazer uma pergunta, algum questionamento, ou discutir algum aspecto? Se não tiver, eu entro, tá? Fiquem à vontade também. A gente dá aqueles 2 segundos de silêncio. Nem minha monitora vai participar. Ah, não. Aí é brabo, né? Não é nem da Física, aí é mais sacanagem. Aí é demais pra mim. Radiologista ainda, né? Pegou ali, ó, bem a mais... Tá ótimo. Eu achei ótimo, mas a capacidade não chega nesse. Ah, meu Deus, ainda mais sendo Zanardi. Opa, Zanardo. Mas vamos lá. Tiago, vamos continuar, vamos discutir vários aspectos. Teve um fator que tu explicou bem, que eu acho interessante, que é ligado à funcionalidade, né? É uma justificativa do estudo, né? Que é sobre a questão do teste, né? Explica um pouco mais sobre isso, assim, ou até o que tu entendeu dessa justificativa para se estudar pela questão da funcionalidade. Isso, o que eu entendi, que até ficou bem surpreso também do estudar da repressão musculoesquelética, mas é que a doença pulmonar ela pode estar diretamente correlacionada com a funcionalidade, com a diminuição do tempo de marcha e com a dificuldade de realizar essa marcha. E desde um passo cruzado até mesmo a dificuldade de completar o tempo desse teste está diretamente relacionado com a alta mortalidade desses pacientes. Então, consegui verificar nesse estudo e saber que um passo menor que 350 metros, um teste realizado com menos de 350 metros de caminhada, está diretamente correlacionado com a possibilidade de alta mortalidade desses pacientes. Para mim é bem bacana poder ter um lado mais quantitativo desse parecer clínico e também relacionado também às questões extrapulmonares, como alterações dos sistemas musculares da marcha. Eu fiquei pensando que pacientes com alterações de membros inferiores, com fraquezas de membros inferiores, tem uma dificuldade e uma resistência maior para a demanda e oferta de oxigênio. Então, ter esse olhado todo e correlacionar com as alterações pulmonares a questões musculoesqueléticas, para mim foi um fator bem importante, que me chamou bastante atenção, que cada vez mais a gente não pode estar segmentando e se especializando as áreas a se seguir e a se trabalhar. Uma equipe multidisciplinar com esse olhar físico, também cardiopulmonar, principalmente com esses pacientes que têm grandes probabilidades de alterações nas atividades da vida diária, é bem importante. Muito bem, Thiago. É isso aí. Colocar para vocês, assim, eu até no meu laboratório, eu tenho o setup ele montado principalmente, a gente calcula todo o trabalho mecânico de movimento. A gente tem estudado hoje Parkinson, os DPOCs, doenças paraparesias espáticas hereditárias, e idosos em ambiente de esteira, assim. Mas a gente reconhece que tem suas limitações, na literatura mostram, assim, né? E tem diferenças básicas, mecânicas, assim, que a gente já tem que considerar mesmo sem restrição, né? Então, por exemplo, comprimentos de passada um pouco menores e frequências de passada um pouco maiores já é comum em se usar uma esteira em comparação a solo, né? E a gente tem que perceber isso para entender bem essa marcha, né?
E depois tem as questões de instabilidade, né? A esteira, ela quase sempre tem uma rigidez até estrutural e ela induz a uma sensação de insegurança um pouco maior. Tem muito aluno que, até em academia, não consegue, se tem alguma restrição, ela já não consegue caminhar sem se segurar, por exemplo, né? E quando tem alguma doença e coisa, fica às vezes um pouco mais difícil. Então, tudo isso é importante. Esse estudo tem essa vantagem de levar para o ambiente e ligado ainda a um teste que tem uma história muito forte na fisiologia respiratória, que hoje se aplica para um monte de paciente, que é o TC6, né, o teste de caminhada de 6 minutos. Ele tem uma validade externa muito boa, assim, tanto é que tu já tem até o marcador, o ponto de corte ali que tu comentaste, que era 350, se não me engano, né, metros, né? Então, ele é super útil por essas questões. Tá? A outra coisa que eu ia comentar, assim, sem entrar em detalhe da biomecânica, do equipamento e tal, para não ficar... Mas um outro dado é sobre a força que tu comentaste bem, né? O estudo mostra que foi analisado só um grupo muscular ali, né? Forças de quadríceps, né? Que são extensores do joelho, né? Eles vão funcionar numa fase ali de sustentação do peso corporal, tá? E numa fase de balanço também importante, para manter o joelho estendido, um pouco fletido e depois estendendo no final do apoio. Mas claro, tem um grupo muscular ali que, inclusive, o metaborreflexo atua um pouco mais, que é por ser um pouco mais distal, são os flexores plantares, tá? Gastrocnêmia, coisa assim. Então, para futuros estudos, sugeriria isso, tá? Até porque o que a gente vê com essa instabilidade que tu mostrou, nesse artigo os autores mostraram, a ação ela se torna menos fásica muscular, que eu comentei isso em aula, mas só passei reto. Então, fásico significa o músculo acender, ativar fortemente e desligar, ter essa capacidade. E tônico é quando ele perde essa capacidade, ele não faz tanto uma função específica em dado momento e ele se ativa mais longamente, ele se torna tônico, né? Ou mais tônico, mais para essa direção. Quase sempre está aliado a uma baixa qualidade da sua função. E aí eu trago, tá? O gastrocnêmio é um forte, é um potente, como é que se diz? Propulsor à frente. Tá? Ele é muito ativado da metade final, na segunda metade do contato, e ele tem, através de estudos já de modelos musculoesqueléticos, já tem se comprovado que na marcha ele funciona para te empurrar à frente, mais do que sustentar o peso corporal, que seria ligado a outros músculos. E aí tu vê que com essa instabilidade também se perde um pouco desse tipo de ação. Seria interessante ver se reduções adicionais de força geral poderiam dar melhor correlação do que deram essa do quadríceps, que não foi tão boa, né? Embora tenha algum dado clínico ali, mas, né, se não me engano foi isso, né? Não deu uma correlação boa, acho que foi. Não deu uma correlação boa. Clinicamente teve, né, indícios, mas significativamente a nível estatístico não. Isso. Tu lembra do teste, como foi feito? Que também dá para conversar. O teste de força, o de força do quadríceps. Não sei se eles relataram como é que foi testado esse teste. Eu não lembro. Não, mas tudo bem. Acho que não foi marcador antigo. Não. Tá. Assim, é muito comum, tá, avaliar essa força muitas vezes de forma isométrica, tá, e não dinâmica, não sei, tá? Estou chutando aqui porque eu não vi mesmo e tu está me confirmando que nem tinha essa informação. Mas quando é isométrica, que muitas vezes se usa no ambiente clínico, a gente tem que lembrar que também tem essa questão, que ele não é tão funcional, né? Então ele às vezes não se correlaciona tanto com funcionalidade, porque na marcha ali tu tem uma ação super dinâmica, né? Uma ativação com músculos ativando dinamicamente versus uma força que é específica para a situação isométrica, que tem é que nem preensão manual, tem algum uso, mas tem que olhar com cuidado, ele sofre um pouco por isso, e às vezes a correlação não aparece também por causa da falta de especificidade, como é o mesmo discurso de fazer a caminhada, né, no chão versus esteira. Mas não estou lembrado. Aqui foi medido... Biodex eles usaram. Tá. Não, eles usaram o pico de torque predito. Tá? O Biodex, chama na ESEF, a gente tem dois... São dinamômetros isocinéticos, tá?
Biodex é bom. Ele avalia a força de modo isocinético, ele tenta manter a velocidade constante e tem um controle de força bom, embora também sofra de especificidade, porque as ações dinâmicas do dia a dia, eles são um pouco em isocinetismo, né, que a gente chama, eles são altamente variável a força dinamicamente, mas é mais controlado, sabe que é uma dada velocidade ali, ele fez em 90 graus por segundo, tá? Mas é isso, tá, então é dinâmico, pelo menos ele já é um pouco mais específico. Aí é o detalhe de biomecânica, mas nem vou entrar em frequência de amostragem, não sei o quê. Mas tá ótimo. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, ninguém. Qual era a outra fisioterapeuta? Coitado, fazendo a caça às bruxas, né? Tomara que não esteja dormindo, que fica com o microfone desligado. Às vezes o cara foi bem na hora que teve que ir no banheiro. Não, não tem outro fisioterapeuta? Tinha, sim. Tirei uma foto aqui da lista para não perder. Não? Qual era o outro fisio, Thiago? Qual é a tua colega aí? Entrega. Eu não me lembro, professor. Ah, tá. Vocês não se conhecem tanto? Oi? Não, Ah, mas apareceu. essa pandemia já, tudo igual. Ah, sim, toda essa fase, né, gente? Quem é? Ela apareceu. Oi, Tchelle. Teu trabalho é com exercício? Tu comentou, né, que tinha TC6, né? Ah, o TUG, tá. É, um pouco diferente, sim. Mas avalia funcionalidade, mobilidade, né? A gente tem feito tanta coisa com o TUG aqui na ESEF. A gente tem medido o turning também. Não sei se tu já viu isso. A gente usa o G-Walk da BTS. Já ouviu falar nesse acelerômetro? Ou já usou? Tá, então a gente está usando isso, que ele consegue avaliar também a etapa da volta, do turning, né? E parece que há padrões de adaptação ali do Parkinson, que é um pouco diferente nesse turning, mais do que só avaliar em risco de quedas, coisas assim, às vezes é mais relacionado a uma fase do que outra, assim, do que o teste geral mesmo, né? Mas a gente usou bastante, a gente usa, inclusive meus alunos aí na Pneuma usaram também. Né? Mas é um pouco diferente, né? Uma coisa importante até para lembrar, sim, ó, pessoal, viu, Thiago, também nesse estudo tem que se olhar com cuidado, assim, porque quando tu vai avaliar o TC6, ele é um exercício, ele é um teste que avalia um limite cardiorrespiratório, né? Tu tem um desafio ali, olha, caminhe na maior distância possível para esse tempo, para 6 minutos, né? Então, de certa forma, ele é um teste de esforço, assim, e tal. Tanto é que a maior distância, melhor é e tal. Agora, ele não, quando a gente vai analisar, por exemplo, resultados do TUG ou da VAS, que é velocidade autoselecionada, né, ou velocidade preferida, de marcha, alguns usam, é um pouquinho diferente, tá? Isso é uma coisa importante da gente notar, porque nesses dois, o TUG e a VAS, quando tu faz o TUG em velocidade autoselecionada, tu vai buscar ali o ritmo que está mais ligado àquilo que é prazeroso, aquilo que ele faria ao longo do dia durante muito tempo, né? Então ele tem um contexto um pouquinho diferente do TC6. O TC6 ele até bate às vezes, porque a pessoa tem às vezes uma aptidão tão baixa que até bate, mas ele é uma velocidade limite, assim, tu coloca o sistema cardio, tu colocaria, né, indiretamente o sistema no seu limite, para ir na distância maior para aquela. Então teria essa característica que tem que olhar um pouco de cuidado quando for discutir uma coisa ou outra. Né? Muito bem, pessoal. Gente, ficamos por aqui para a primeira aula, tá? Te parabenizo, Thiago, de novo pela apresentação. Pessoal, eu vou... Valeu, tá, cara? Foi bem legal. Eu vou tentar na próxima aula falar de aspectos mais funcionais, mas eu fico só com essa mensagem final. A análise da marcha, entender esses aspectos, eu acho que é uma ferramenta... Bom, para os físios nem se fala, né? Que é algo super importante, né? Ligado ao exercício, mas cada vez mais nos setups clínicos, assim, tem crescido essa importância devido a esse discurso da funcionalidade, assim. Então, assim, tem dado muito, há uns 4, 5 anos atrás, o meu doutorando, Marcelo Kurgens, com a esposa, que era uma doutoranda também da Marli, a Patrícia Kurgens, eles foram no evento do ERS, o Congresso Europeu lá
da Sociedade de Respiratória, e eles ganharam inclusive um prêmio, assim, com essa parte de análise de marcha, etc., com gente da pesada na área de reabilitação pulmonar, né? Foi muito legal, assim, foi um sonho, tava com a foto lá com gente muito conhecida e tal, e essa relação da marcha tem dado essa importância sobre essas questões, porque acaba sendo um desfecho, então ele é um pouco transversal em muitos processos, né? E pode se conversar com muita análise, inclusive com a parte de radiologia, brincando com a Ana Paula, não é? As correlações aí por causa desse apelo à funcionalidade, né? Tá bom, gente? Ficamos por aqui então. Já valeu a pena aí. Agradeço a atenção e nos vemos por aí, tá? Até sexta que vem. Até, professor. Obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado, Thiago. Valeu, gente. Tchelle também, obrigado aí pela palavra.